Amém. Pai do Senhor a todos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui no nosso UMIACast, né? O podcast onde nós conversamos sobre o reino de Deus. Amém? Amém. E mais uma vez cá estamos para, de forma especial, falarmos sobre um evento que vai acontecer, não é? Que é o culto em gratidão a Deus pelo aniversário dos jovens, não é? O 18º aniversário. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui com uma convidada, não é? Amém. Estamos aqui com uma convidada que vai se apresentar, não é? Vai dizer o nome, vai saudar os irmãos que estão nos acompanhando. Amém. É uma honra estar aqui, eu quero agradecer a todos, mas antes quero cumprimentar o irmão Valdemiro, o irmão Ivan e a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E agradeço o convite, a consideração que tiveram de me chamar para esta pequena conversa e estou aqui para contribuir naquilo que for possível, né? Amém. Dentro Amém. das minhas experiências, poucas que eu tenho com Cristo, na igreja, enfim. Glória Amém. a Deus. Como é o nosso hábito, né? Estamos aprendendo com o nosso pastor, vamos fazer uma breve oração para pedir que Deus nos oriente, né? Porque a ideia é falarmos do reino de Deus. E se nós vamos falar do reino de Deus, nada mais do que fazermos uma oração pedindo que o dono nos oriente e nos guie. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela graça da tua misericórdia, obrigado por tua bondade, Senhor. Queremos agradecer, Pai, pela graça que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, para falarmos das tuas coisas, meu Pai, para falarmos do teu reino, meu Deus. Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos guie, e que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, e que possa alcançar aquele que tu queres que seja alcançado, Pai. Em nome de Santo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero salientar que a nossa irmã Sinita Chibalo, que aqui está, não é? Já foi jovem, não é? Casou-se, graças a Deus, agora é mãe, esposa, não é? E, em especial, é filha do Altíssimo, não é? Amém. Serve a Deus. E nós convidamos ela aqui justamente para trazer esse testemunho, já que nós vamos ter o nosso aniversário dos jovens, o 18º aniversário dos jovens, né, para trazer esse testemunho de como é que foi ser jovem e como é que foi passar por essa etapa toda, mas nós vamos iniciar justamente procurando saber como é que foi o processo de conversão. Será que a irmã Sinita nasceu num berço evangélico? Não, se converteu depois? Como é que foi? Bom, eu nasci, não direi que não nasci num berço evangélico, mas é um pouco diferente, né? Amém. Eu nasci num lar em que havia temor a Deus. Era a igreja Missão Suíça, Amém. lá em Gaza. Amém. Eu aprendi a palavra desde pequenininha. Disse que o meu avô foi um ancião da igreja. Então, fui ensinada a palavra de Deus. Quando pequena, cantava na igreja, mas devido aos conflitos que houveram em Moçambique, há alguns anos atrás, depois perdi a minha mãe muito cedo. O meu pai viveu sempre na África do Sul, mas as pessoas que viviam comigo, os meus irmãos, acharam por bem mandar-me para Maputo, para viver com meus tios. Amém. Quando eu cheguei lá, aí já deixei a missão suíça, que era a igreja nossa, do meu tio também, e comecei a frequentar a igreja católica. Então, houve uma digressão. Posso dizer que eu tive um retrocesso, né? Amém. Sim. Aí fui crescendo na igreja católica, aprendendo na igreja católica, mas sem nenhuma transformação. Logo, não era salva, não era crente. Ok. E passaram-se anos, em 2006 é quando eu venho para Nampula. Venho para Nampula, não era salva ainda, vivi um pouquinho em Nacala, depois passei para Nampula, né? Foi aí que eu tive o encontro com Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu posso dizer que eu sou fruto da misericórdia de Deus. Porque eu ouvi esta expressão certa vez com o pastor Samuel, é o nosso pastor lá no Brasil. Sim. Ele disse, saiu uma nota no jornal sobre ele e ele afirmou que ele era fruto da misericórdia de Deus. E verdadeiramente eu também me considero um fruto da misericórdia de Deus. Porque eu não merecia o que Deus fez comigo. Só Deus mesmo contemplou os meus caminhos errados, maus, durante o tempo que eu estive no mundo, perdida. Mas, enfim, havia um desejo no meu coração de conhecer a Deus, mas eu não sabia onde encontrá-lo.
até que certo dia... É um testemunho longo que não vai dar para deixar aqui, Amém. mas numa outra oportunidade... Sim, numa outra oportunidade, posso com certeza contar cá como estaremos. o que aconteceu até que eu chegasse a Cristo. Mas eu vim parar aqui à igreja com a ajuda da irmã Ida, a missionária Ida. Amém. É minha amiga, vive no Brasil agora, mas antes estava aqui a trabalhar na missão da Igreja Batista. Ela era minha dentista, então atendia-me sempre, tivemos uma conversa e ela perguntou-me se eu temia a Deus. Eu disse não, e que na altura já nem ia mais à igreja católica, porque quando eu fosse à igreja católica eu sonecava. Então eu disse a Deus, eu não vou mais à igreja. Sim, eu não quero ir à igreja para ir dormir, então eu não vou mais. E eu acho que cheguei a um ponto que Deus queria que eu chegasse, né? Aí ela disse, bom, eu vou te apresentar algumas igrejas e tu vais escolher onde vais ficar. Olha só, eu vejo a mão de Deus aí, porque o trabalhar de Deus, porque ela podia ter dito assim, vem comigo para a minha igreja. Para a igreja onde eu estou. Mas não, o Espírito Santo direcionou a ela para dizer, eu vou te apresentar algumas igrejas e tu vais escolher onde te sentires bem, aí ficarás. Então, levou-me para uma, lá perto na desminagem. Eu gostei de estar lá, de facto foi uma bênção, a palavra, mas não era lá. Não e era no outro o sítio domingo, onde Deus queria que se estabelecesse. Exato. E no outro domingo combinamos, foi quando eu cheguei aqui, se a memória não me falha, foi numa escola dominical. Eu me lembro de ter visto a irmã Odevalda louvando lá à frente, com a Adna no ventre ainda, ela estava grávida da Adna. E os meus olhos se encheram de lágrimas. Chorei tanto naquele dia. O pastor se lembra muito bem, até que era lição sobre casais, uma coisa assim. E foi aí que eu aceitei a Jesus. E eu andava atrás de Deus, não sabia onde encontrar, e encontrei aqui nesta igreja. Ele me conduziu para aqui. Glória a Deus. Por isso eu respeito muitas outras igrejas, não tenho nada contra, mas aqui é a minha casa. Foi Glória onde o Senhor me conduziu a estar. E desde aquele dia, acho que foi talvez junho de 2018, não me lembro a data, comecei a vir aqui, pouquinho. Era mundana, não vejo a irmã Sinita hoje transformada, graças a Deus. Junho de 2008. Exatamente. Já faz Mas tempo. Os meus caminhos eram tortuosos, muito tortuosos. Mas o meu coração se alegrava quando ouvia a palavra. Glória a Deus. Eu gostava do culto da doutrina. Amo até hoje, mas foi o culto que me fez ficar na igreja. Eu amava a escola dominical. Amo até hoje e é por isso que eu estou aqui. E amava ouvir os jovens a cantar. Então eu fazia questão de vir e sentar lá dentro para ouvir os jovens a cantar. Então, é um pouquinho, né, do meu processo do resumo. Então, se formos a resumir, podemos dizer que converteu-se na juventude, como sim, jovem. Sim, tinha aquelas bases, não é, anteriores, mas de fato, sim, conhecer a Jesus, ter aquele encontro, virar crente foi na juventude. Sim, tinha 28 anos. Pois é. É jovem, né? Era jovem. É jovem, né? Yeah, tinha 28 anos. Pois é. Veja só que era jovem. A irmã Sinita falou da irmã Adna, que estava no ventre da irmã Odevalda, que hoje a Adna já é uma adolescente, que está aí servindo a Deus, né? Pois é, só para a gente perceber o tempo, há tanto tempo que isso aconteceu, não é? Sim, sim. Testemunho abençoado. Amém. Agora, a outra questão seria, como é que era ser jovem? Não é? Após o processo de conversão, como é que era ser jovem? Será que é diferente do que nós vivemos hoje como jovens? Ou como é que era? Quais eram as principais dificuldades de ser jovem? Como é que era a vossa vida como jovem naquela altura? Bom, eu não fui logo jovem, né? Primeiro passei pelo processo de ser nova convertida, né? Do discipulado, enfim. Até que desci as águas, depois passei para o grupo jovem. Amém. Mas, quando eu escutava, antes, né, de fazer parte do grupo jovem, os jovens cantando, era um desejo tão grande de fazer parte do grupo jovem. E eu me lembro, até hoje, faz chover. Eu escutava. É o hino que... Em muitos domingos se cantava esse hino. Eu vinha, eu dizia, meu Deus, será que vão cantar? Faz chover de novo. Eu me lembro da voz fina da irmã Nélia, ali à frente, ela gostava sempre de sentar à frente. Mas eu pensava dentro de mim, será que eu sou
vou ter a oportunidade de estar lá, porque eu não me achava digna, né? E na minha mente passavam muitas coisas e até me emociona, né? Amém. Lembrar. Desculpa. Mas é justamente isso, né? É justamente o que Deus faz. E esse é o propósito dessa conversa. Justamente trazer à memória esses momentos, não é? Para nós outros usufruirmos e degustarmos. Eu estou aqui a ouvir e estou a ser envolvido pelo testemunho, estou a ser envolvido Amém. por tudo isso que nós Deus estamos aqui Deus foi muito- a ouvir. Deus foi, e é muito bom comigo, né? Glória a Deus. Que nessa altura ainda fui a tempo, tive a oportunidade de participar do grupo jovem, comecei a aprender e comecei a interessar-me, né? Depois que chegou a hora de começar a cantar Sim, no grupo sim. jovem, tive a oportunidade de ser solista do grupo jovem Glória a Deus. em vários hinos. Não sabia cantar. Vocês imaginam, às vezes eu não sabia como colocar a minha voz. E tenho essa dificuldade até hoje, às vezes. Eu tinha uma nota muito alta e me engasgava e chorava. A Salvinha sabe muito bem disso. Depois eu ficava chorando, eu não cantei bem. Ela dizia, não, é assim mesmo, vai passar, vai passar. Mas recebi muita força, né? Dos Graças a irmãos. Deus. Graças O a irmão Gelito contribuiu muito para me Sim, ensinar a cantar e outros irmãos. O irmão Cedrico, o irmão Amani, naquela altura, enfim. Então, ser jovem naquela altura... E sempre quero Para contar, nós. você veja que a irmã Sinita hoje, ela disse que tem dificuldade, ó, se ela tem dificuldade, imagina nós outros, né? Que vamos cantar. Porque a irmã Sinita hoje é uma das principais solistas, faz parte do grupo coral, não é? Canta ali. Então, só para nós percebermos o processo, não é? De como Deus faz as coisas, não É é? verdade, canto pela graça de Deus, Glória mas a no Deus, fundo sou glória a Deus. tímida, não sou ousada. Então tem momento que a timidez vem e me embaraça um bocadinho. Mas Deus tem nos usado, né? Como nós Glória a somos, Deus, para a sim, honra e sim, glória do nome sim. dele. Eu agradeço muito a Deus por isso. E agradeço muito o tempo que eu passei no grupo jovem. Foram quantos anos? 9 anos depois da minha conversão, que eu me casei em 2017. Então, neste tempo de servir a Deus, foi o tempo de conhecer a Deus, de me apegar a Deus, de trabalhar para Deus. Eu dizia sempre, eu passei muito tempo perdida, não fazia nada para Deus. Agora eu estou aqui, é a minha oportunidade, eu vou agarrar ela com 2 mãos. E eu fazia tudo com muito prazer, com muito amor. Então, tanto que faço até hoje, né? Mas estamos a falar do passado. Pois é. Do passado. Então, o meu tempo de juventude foi uma maravilha. Glória a Deus. As dificuldades, sim, existiam. E para mim, que eu vinha do mundo, que eu estava a iniciar a conhecer quem é Deus, como andar com Ele e negar-me a mim mesmo para poder agradá-lo. É algo que tem sempre no meu coração, agradar a Deus. E sempre foi assim. Então, muita coisa tive que negar a mim mesmo para permanecer. Porque as mesmas tentações que tenho hoje, também tivemos no nosso tempo de mocidade. Vocês têm... nada mudou. O diabo não muda de estratégia, né? Sim, ele sempre aplica mesmo. Mas o que nos mantinha firmes é a palavra. Não perder os cultos, não faltar a doutrina, não faltar a escola bíblica dominical. Eu saía da escola quando eu estava fazendo a faculdade, mas se eu tivesse uma oportunidade de vir ao culto de doutrina, eu estava ali. Glória a Deus. Eu sempre vim, eu me esforçava. Havia um feriado, podíamos ir a um... Porque nós, no grupo jovem, tínhamos momentos de lazer. confraternização. Podíamos ir às montanhas, fazer o nosso piquenique, ou à casa de um irmão, ou à casa do irmão Paulo, fazer o nosso piquenique. Mas quando chegasse a hora do culto, nós corríamos para vir ouvir a palavra do Senhor. E isso nos mantinha. E quando estivéssemos juntos, não era para falar de namoros, não era para falar... Não, era para conversar as coisas do grupo. É verdade que um e o outro podia estar se engraçando com outra pessoa, mas o nosso foco... No tempo do irmão Johnny, né, que era um dos nossos líderes, irmão Zefanias, nós nos dedicávamos às coisas de Deus. O que fazer para melhorar o grupo jovem? O que fazer para ficarmos mais unidos? Então, tínhamos dias de jejum e oração, tínhamos as nossas orações matinais, as nossas consagrações, que vocês também ainda têm, e tínhamos esses momentos de confraternização que era para nos alegrarmos, e isso nos ajudava a fortalecermos. Glória a Deus. A nossa amizade, a nossa união de jovens. E foi um momento maravilhoso, que eu louvo a Deus por eu ter passado. Se eu tivesse chegado, talvez depois,
Acho que ia faltar alguma coisa. Pois é, sim, né? A no Bíblia meu diz que há um processo. tempo para tudo debaixo do céu, né? Exatamente. Existe um tempo Então, que eu Deus determina para cada coisa ter que agradeço a Deus. segundo a vontade dele, né? É verdade. Claro. Por isso eu digo, sou fruto da misericórdia dele. E Glória ainda a me Deus. deu esta bacela. Eu vejo isso como uma bacela. 28 anos já era um bocadinho avançado. Sim. Mas ainda fui a tempo de fazer parte do grupo de por viver no vários grupo anos. jovem. Sim. De viver as coisas jovens. Contribuir e... Portanto, resumindo ali, desafios há sempre, Há sempre. e os desafios são os mesmos sempre. que nós temos. Vence-se com a palavra de Deus. Você que é jovem aí, talvez está dizendo, não, mas naquela altura talvez era mais fácil Não. viver em Deus, porque naquela altura não tinha internet, não é? Naquela altura não tinha os YouTubes e por aí em diante. Até que não é? tinha. Oi, irmão Valdemiro, eu não sou tão velha assim. Olha aí. Mas olha, Só que não era... Não era assim como é agora. Sim, as coisas não eram tão avançadas. Sim, sim, no sim. entanto, as coisas continuam, quer dizer, as dificuldades Sim, continuam tanto que temos as mesmas, né? alguns irmãos, algumas irmãs que infelizmente se perderam no meio do caminho. Infelizmente. Infelizmente. Então, Pois é como justamente a irmã Sinita disse, né? Que Satanás continua com as mesmas estratégias. Sim, sim. Ele pode mudar de âmbito, Sim. mas as estratégias continuam a mesma. Né? E a tentação está lá, a tribulação está lá. Exato. Então, você que é jovem hoje, não pense que as coisas talvez antigamente eram mais fáceis. Não. E por isso que os irmãos que hoje são mais velhos, já são pais, já são mães, que permanecem em Jesus, que talvez era mais fácil, então chegaram ali. Não, Né? não. E o segredo já foi deixado aqui, né? Mas já nos passou. Que é permanecer na palavra, né? permanecer na palavra. Estar nos cultos, Exatamente. ouvir a palavra, Sim. buscar a Se Deus. interessar pelas coisas de Deus. Amém. Se interessar pelas Gostei coisas. dessa frase. Se interessar pelas coisas de Deus. Exatamente. Amém. Se Irmã Sinita, entregar. Porque a Bíblia diz que nós temos que, enquanto somos jovens, dedicar-nos ao Senhor, trabalhar para o Senhor. E então, é a fase mais bonita, né? Para Sim, que não sim, cheguem os sim. dias em que nós não temos mais Exatamente. contentamento e digamos, ai, não tenho mais prazer. não tenho mais prazer. Mas agora é a altura em que os jovens têm força. Mais vigor, mais força. vigor. Até Então, mais tempo, né? mais tempo, exatamente. Sim, não porque tem uma coisa é filhos, não você tem ser marido para cuidar. pai, outra coisa Tem é que ser mãe. ser zelosos com as coisas de casa, com as tarefas de casa, mas quando chega aquela hora do ensaio, dos cultos, e vá lá, entregue-se ao Amém. Senhor, Glória a porque Deus. esse é o momento. Depois Glória a vai Deus. chegar um momento que tem que ver as coisas do marido, da casa, Ah, e sim. aí o tempo fica um bocadinho difícil de Glória a gerir. Deus. Então, Agora finalizando, né? Porque infelizmente nosso tempo é escasso, queremos estar Exatamente. aqui. Mas finalizando, vamos agora entrar na questão do aniversário. Vocês tinham aniversário naquele tempo? Se tinham, como é que eram? Tínhamos e eram muito abençoados. Glória a Deus. É uma benção. Uma das vezes até fizemos aqui fora, no pátio, acho que foi o último congresso que eu participei, né? O aniversário do Grupo Jovem. E um aniversário que eu me lembro foi Jovens Chamados para Fazer a Diferença. Glória a Deus. Penso que também foi um dos últimos que eu participei. Olha, nós nos dedicávamos para aquele dia. Havia um ensaio das meninas, às vezes à parte, porque elas tinham que apresentar também um hino das meninas, e ali podíamos ensaiar os hinos em Zulu, em Xangana, em Makua. Havia também os meninos que faziam a apresentação deles. Ora, era uma alegria muito Glória a grande. Deus, Nós não glória a víamos Deus. a hora de chegar o dia. E nos preparávamos em jejum, em oração, sim, em consagrações, enfim, era muito bom. E será que tem algum momento assim que se lembra, que tenha lhe marcado em alguns aniversários? E são vários, irmão Valdemiro, são vários, mas infelizmente a minha mente está meio esquecida. Mas também já faz algum tempo, né? Já faz algum tempo. Sim, já faz algum tempo, mas tem jovens. momentos que o Senhor falava conosco, como fala até hoje, mas sabe, de entendermos que Deus está dando um recado para nós, devemos permanecer. Amém. Fiquem aquietai-vos, né? Como diz o Salmo 46. Sim. Fiquem quietos, que eu tenho muito para vocês. Para a gente não ir buscar lá fora, para a gente esperar nele aqui, em tudo. Não é só na área do trabalho, na área do casamento. Não, Deus tem tudo para nós. Glória a Deus. E nós muitas vezes jejuávamos, orávamos, buscávamos a Deus. E Deus falava conosco, mesmo em nossas consagrações, usava irmãos e irmãs para falar conosco. E nos fortalecia bastante.
Amém. Era Glória muito a bom. Deus. Que bom ouvir. Então, são vários momentos, não posso ouvir dizer que tem esses um. testemunhos, São vários momentos. essas palavras. Olha, eu com certeza saio daqui renovado, né? Amém. Animado, Glória a Deus. mais animado ainda para o aniversário. Amém. Não sei você, mas eu saio com certeza muito mais revigorado, mais animado. Já estou com aquela gana, quero ouvir Deus mesmo, Deus falar como falava com os irmãos, Amém. não é? Bom, para terminar, não é? Vamos ter nosso aniversário agora no dia 27 de agosto e desde já você é o nosso convidado, não é? Amém. Venha, não importa, mesmo que você seja mãe, pai, mesmo que você não seja jovem, você é bem-vindo no nosso meio para participar do aniversário. Como a nossa convidada, a nossa querida irmã Sinita dizia, Amém. Deus talvez pode ter uma palavra, talvez não, né? Não, Deus vai com ter. certeza tem uma palavra Vai para ter. si. Sempre tem. E nós gostaríamos de pedir que a nossa convidada, a irmã Sinita, deixasse aqui as últimas considerações, algum recado para o não jovem, né? desta nova geração. Amém. Não é? O que gostaria de passar para nós, não é? É verdade. O que eu posso passar para os jovens? O jovem casado e para os jovens que ainda não são casados espera no Senhor, Amém. né? Não se cansem de esperar no Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu, quando fico um pouco perturbada com alguma coisa, eu me lembro disso. Então, isso quer dizer o quê? O não de Deus é bom para nós. O Amém. sim de Deus é bom para nós. Tudo que Deus fizer para nós, para mim, para os jovens, tudo que Ele disser é bom. Às vezes, muitas vezes irá de encontro ao aquilo que nós desejávamos. Mas se Ele está dizendo não, é porque Ele vê mais além. Glória a Deus. O melhor é ficar no não dele e permanecer Glória quietinho, esperando. Não está falando comigo, não está a responder, não está dizendo, não importa. O olho de Deus está sobre nós em todo momento. No livro de Isaías diz, eis que te tenho na palma da minha Glória mão. a Deus. Então, cada vez que ele levanta as mãos para abençoar, Deus vê todos nós na palma da mão dele e com certeza não se esquece de nenhum filho seu. Amém. Então, nenhum jovem se sinta esquecido jamais, porque Deus não esquece nenhum filho seu. E todos os planos, o que Ele prometeu e o que Ele não prometeu, que nós não sabemos, Ele vai cumprir, mas no tempo. No tempo Então, de Deus. tem que saber esperar. Deixa o Salmo 37 para a mocidade, versículo 4 e 5. Amém. Glória a Deus. Salmo Bom, 37. eu acredito que você com certeza foi edificado com esta abençoada conversa. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós estamos na fase de juventude, naquela fase de planos, de Sim, quero aquilo, sim, quero isso, quero sim, isso, quero isso. E a irmã Sinita aqui passou para nós, não é, da parte de Deus, esta palavra, este recado, esse conselho, não é? É verdade. Espere em Deus, que o não de Deus é um não para o bem Para o seu, bem. Para o não é? bem. Sim. E eu esperei no Senhor. Amém. Glória a 9 Deus. anos depois da conversão. Pois é. Doeu algumas vezes. No início foi fácil, porque eu pensava, é amanhã, é próximo ano, Deus vai me abençoar. Porque já estava na ânsia do casamento, né? Já era adulta, jovem adulta. Sim. Mas Deus estava a preparar. Se eu tivesse me precipitado, não teria o meu Pois abençoado. Exato, glória a Deus. Então, valeu a pena esperar os 9 anos. Amém. E no fim Glória o a Senhor me abençoou. E hoje está aqui, com não é? um marido Como maravilhoso, nós minha dissemos no filha. princípio, Então, tem o seu esposo, não é? Que é crente em Deus, verdade, né? é Tem verdade. sua filha, É verdade. que está ali no departamento infantil. Amém. Glória a Deus. Louva a Família, Deus. eu e a minha casa serviremos ao ao Senhor. Senhor. Amém? Esse é o nosso lema. Esse é o resultado de esperar em Amém. Deus. É. Então, que nós possamos também aguardar em Deus, que nós possamos esperar em Deus, Amém. não é? E entender que Deus tem o melhor Tem. para as nossas vidas. coisas Amém? boas. Amém. Irmã Sinita, o tempo já nos foi. eu Queremos agradeço. Olha, irmãos, tem ali o irmão Ivan lá atrás das câmeras. Estamos a lembrar agora Sim. que nós não fizemos o convite para o nosso aniversário. Ah, Amém? é verdade, é verdade. Dia 20, você coloca na sua agenda, dia 27 de agosto, já no próximo domingo, 27 de agosto deste mês, claro, 27 de agosto, 16 e ponto. Amém? Chegue um pouco mais cedo, porque o culto começa exatamente às 16 e ponto. Amém? Na Igreja Evangélica Pentecostal África Brasil, não é? É ao lado da clínica de Moivir, para quem conhece Nampula, em frente da farmácia central, ok? Mais ou menos ao pé do Hospital Central de Nampula, para quem desce, não é? Para quem desce a caminho de Moivir, a primeira curva de quem sai do Hospital Central, a primeira curva, do lado esquerdo, aí está a nossa igreja, uma igreja de muro
Branco, Grade Jesus, você será sempre muito bem-vindo neste local, nesta casa, e nós aguardamos por você e por sua família, por seus amigos, aqui no dia 27 de agosto, às 16 e ponto. Amém? Como já dizia, quero agradecer o convite prontamente atendido por nossa querida irmã Senita Chipalo, que esteve aqui a conversar conosco, que passou esse testemunho tão abençoado e tão belo para nós, e saímos daqui com certeza renovados e abençoados. Amém? Amém. Mas, Eu Senita, agradeço Deus pelo abençoe. convite. Amém. Amém. E Deus abençoe a vocês, e a mocidade, o congresso e a igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a oração final e vamos encerrar por aqui. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Jesus. obrigado pela graça que estamos Graças aqui. Obrigado te por damos, essa Senhor. conversa tão abençoada que tivemos aqui. Aleluia. Obrigado pelo ensinamento. Pai, em nome Jesus. de Deus. Obrigado, Pai, Obrigada, por ter nos Senhor. renovado diante dessa conversa, meu Por Pai. falar Queremos te conosco, pedir que o Senhor abençoe por teus esta filhos, oportunidade. os jovens, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa aqueles que estão assistindo, Pai, em nome de Jesus, este podcast. Aleluia. Separa com eles, com as suas famílias. Edifica, Tu Senhor. conheces todas as coisas, meu Pai. Conheces, Pai, cada um pelo nome. Amém. Conheces a vida de cada um, Pai. Vai Glória abençoando, a Deus. orientando em todas as coisas, meu Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a próxima. Amém.